Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento. E ao longo das nossas aulas, a gente já passou pela criação de tabelas, pela criação de gráficos para dados categóricos, como foi o caso dos gráficos de barras e colunas, o gráfico de pizza, setores, né? E agora, na aula de hoje, desse vídeo aqui, a gente vai debater sobre um gráfico que já não é mais voltado para variáveis categóricas, e sim para variáveis contínuas, variáveis numéricas, que é o gráfico de linha. Tá? Então, o gráfico de linha é aquele gráfico que, normalmente, o Jornal Nacional, o jornal impresso na internet, sei lá, mostra para a gente quando quer falar sobre as intenções de voto dos presidentes, dos presidenciáveis à presidência da República, a variação da inflação nos últimos 3 anos. Então, é um gráfico em que a gente tem duas variáveis numéricas ou contínuas, tá? Que se relacionam e que os par-ordenados, né, as coordenadas entre os dados que a gente tem, eles se ligam através de linhas. Que nesses gráficos que eu tenho aqui, ó, então eu tenho duas variáveis no x e no y. Essas duas variáveis, elas são medidas. Você acha o par-ordenado, que é cada pontinho desse, e você liga linhas entre esses pontos aqui, e você, teoricamente, tem o gráfico de linha. Mas aí, normalmente, tá? Na maior parte das vezes, muitas vezes, o gráfico de linha, ele é a escolha para eu fazer quando eu tenho a variável x, tá? Quando eu tenho uma das variáveis, no caso aqui, especialmente a variável x, pessoal, quando essa variável é o tempo, tá? Quando a variável é o tempo, como é lá na eleição dos presidenciáveis, o cara estava com 50% em janeiro de 2015, aí caiu para não sei quanto, subiu, e em outubro estava com não sei quanto. Então, os caras olham a variação no tempo daquela linha. Mesma coisa da inflação. A inflação em fevereiro de 2021 estava em tal ponto, caiu, depois subiu 2 vezes e tal. A taxa de juros do Banco Central, todos eles falam isso usando gráficos de linha. Então, eles usam isso porque uma das variáveis de interesse, que é aqui a variável x principalmente, ela é a variável tempo. Então, ver uma linha oscilando em função do tempo é uma coisa que deixa a gente muito confortável para entender. As pessoas, esse talvez seja o gráfico mais conhecido entre todo mundo, tanto especialistas quanto leigos, é muito fácil de entender. É uma coisa que está mudando ao longo do tempo, seja o preço da banana, seja a intenção de voto, seja, por exemplo, a altura, seja o peso de um sujeito. Então, é qualquer variável numérica variando ao longo do tempo, tá? Então, essa é a primeira informação super importante sobre gráficos de linha, tá? Não quer dizer que você não possa fazer outras coisas, pode, mas você vai ver, na maior parte das vezes, que a escolha das pessoas para fazer um gráfico de linha é quando você tem a variável x, a variável do tempo. Então, fechando isso, vamos aqui para o Excel, para a gente poder fazer o nosso treinamento de como fazer um gráfico de linha bem feito, legal, bonito, né? Aqui o Excel. Então, para esse treino aqui que a gente vai fazer, eu vou tirar aqui a minha imagem para a gente poder ver tudo. É um treino que eu quero falar sobre o número de casos de amebíase ao longo de vários anos. Então, eu peguei aqui dos anos de 91 até 2015. Então, eu tenho aqui o número de casos e tudo. E o que eu quero fazer é um gráfico de linhas. Está claro na minha cabeça, a gente vai ver alguns desafios aqui na sequência. Então, a primeira coisa que eu faço é marcar a tabelinha que eu criei no Excel. Marcou direitinho essa tabela, eu venho inserir, peço para o Excel me recomendar o gráfico e ele já acerta de primeira, tá? Ele já acerta de primeira. Mas vejam que o Excel aqui me dá uma opção que eu tenho apenas linha e me dá uma opção em que eu tenho linhas e marcadores.
Nesse primeiro exemplo, eu vou usar gráficos apenas de linha, tá? Em exemplos seguintes, a gente vai poder debater mais sobre quando tem marcador, quando não tem. Mas primeiro eu quero trabalhar com a ideia apenas de um gráfico de linha. Então, estando aqui, vou dar um OK. Saiu o meu gráfico aqui. Nota 1,5 com o professor Givago, esse gráfico aqui. Mas a gente já sabe que para aumentar a nota, basta trocar a fonte do gráfico para times, ao invés de calibre. Aumentar aqui a fonte também, o número da fonte, o tamanho da fonte para 18, deixar preto. Com isso daqui, a nota da disciplina do professor Givago já aumentou para 4, tá? E aí, como é que eu faço melhorar? Eu vou aumentar esse meu gráfico aqui. Ó, vê que aqui no eixo X, esses valores estão deitados, em pé, na verdade, né? Não quero que seja assim. Eu vou esticar um pouco o meu gráfico. Esse é um gráfico que eu acho que vale a pena você deixar ele um pouco mais largo do que... Um pouco não, às vezes muito. Um pouco mais largo do que comprido, tá? Que é alto. Porque, especialmente como tem essa questão do tempo, ó, tá todo mundo inclinado, mas já está mais largo do que eu gostaria. Como é que eu vou resolver isso? Deixa assim por enquanto. Vamos primeiro resolver problemas mais graves, tá? Vou diminuir aqui o zoom para a gente poder ver o gráfico inteiro. Tá. Então, a primeira coisa que eu faço, desde sempre, tirar título. O título está no lugar errado, não ajuda em nada aí. Aqui eu vou clicar, está 16 a fonte, eu quero 18, tá? Bora lá. Botão direito sobre o eixo Y, formatar eixo. Vai abrir a minha janelinha aqui. Eu já sei que eu quero colocar marcas de escala, porque se eu estou acompanhando os vídeos anteriores do professor Givago, sabe que ele gosta de uma marca de escala externa. Venho aqui na tinta e a linha sólida preta e com espessura, que largura, né? 1,5. Bacana aqui. No eixo X, também vou colocar marcas de escala externo, tá? Vou pintar aqui também a linha sólida preta e com a espessura 1,5. Aí eu olho para cá para o meu gráfico e digo, professor, eu entendi que o senhor gosta dos gráficos, dos eixos e tal, mas não lhe incomoda esse negócio aqui, olha, esse monte de númerozinho juntinho um no outro? Incomoda e até demais. Então, como é que eu posso resolver isso? Clico em cima do eixo, venho aqui, e aí, aqui tem, hein? Marcas de escala, intervalos entre marcas. Se eu vier aqui, eu acho que é aqui. Se eu vier aqui, tá? Intervalos entre marcas de 1 em 1, deixa eu colocar de 5 em 5, vamos ver o que acontece. Ainda continuo com os valores, mas a marca agora está de tempos em tempos. Aqui tem esse marcador, deixa eu ver aqui, rótulos. É aqui. Rótulos. Eu posso colocar os rótulos de 5 em 5 também. Então, se eu fizer isso, olha aqui, já está bem melhor. Aí você olha, mas não está marcando o último. Então tá, então eu vou dar uma arrumada aqui. Coloco de 4 em 4. Ó, tá bem melhor agora. De 4 em 4 também. Então, o adicional aqui é que eu vou precisar colocar de 4 em 4. E daí por diante. Você escolhe, na verdade, tá? Me agrada ter esse intervalo aqui, dá uma ideia boa do tempo passando, então não é nenhum problema, tá? Então, para quem ainda não entendeu o que eu quis fazer, eu estava agoniado de ter isso daqui, olha, de ter os vários anos, um agrupado no outro. Então, marca de escala e o espaço entre os anos. Eu não gosto nem um pouco desses números deitados aqui. Então, para eu não ter esses números deitados, eu vou colocar um distanciamento entre os rótulos e as marcas de escala, que me permitem deixar eles aqui, ó, deitadinho, bacana, e não em pé como eles estavam, e tá tudo ok.
Ah, professor, está sobrando um pedacinho. Não tem problema, seria os outros anos que vem aí, não é problema. O bom é que está marcando direitinho aqui, tá? Se alguma coisa estiver incomodando, não, eu acho que aqui não tem saída, é isso mesmo, tá? Aqui você pode mudar o rótulo até ver se bate. Então, vou colocar de 2 em 2. Pode ser, tá? Eu já acho que vai começar a sobrepor muito se colocar de 2 em 2, tá? Ou de 3 em 3, bora ver aqui. Pode ser que isso ajude. Não estou vendo grandes ganhos aqui em colocar de 2 em 2, de 3 em 3. Para mim está ok, está bacana desse jeito. Eu não quero essas linhas horizontais cinza que estão aqui. E o que eu quero, de fato, é colocar o título dos eixos. Isso eu quero. Então, eu venho em design, a gente já viu isso em vários outros vídeos. Título dos eixos. O título horizontal, com certeza, é o ano, já que estamos falando de um gráfico de linha. O título vertical é o número de casos de amebíase, que o Excel insiste em querer colocar como título do meu gráfico, né? De casos de amebíase. E basicamente o meu gráfico está pronto. Eu não gosto dessa linha, dessa cor azul aqui, eu gosto, nesse caso aqui, de um gráfico com linha preta. Vou manter meu padrão de 1,5. Não tem uma explicação exata, mas está aqui. Ah, professor, se eu quisesse colocar outra cor, não tem problema, poderia colocar outra cor. Não quero discutir cor para esse gráfico quando se falar linha. Você pode colocar a cor que quiser. Aqui me agrada mais a linha preta. A interpretação desse gráfico, deixa eu colocar aqui mais uma coisa que eu fiz em todos os outros anteriores, negritar o título dos eixos. Então, interpretação desse gráfico. A interpretação, pessoal, é fácil. O número de casos estava oscilando dentro de um nível e a partir de um certo ano aumentou muito e passou a oscilar em outro nível mais alto. Então veja como é simples a interpretação do gráfico de linha, tá? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou entrar um pouco mais nos gráficos de linha para a gente debater algumas coisas a respeito da funcionalidade dele com um outro conjunto de dados, um outro desenho de dados, tá? Então, pessoal, a gente vai se vendo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.